Meus queridos irmãos e irmãs, hoje chegamos no dia 22 de fevereiro e hoje é o dia da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Por isso eu convido você agora, nesse tempo da Quaresma, intensifica suas orações, a caridade e o jejum. Mas toma o Evangelho e vamos para Mateus 16, 13 e 19. E hoje ele vai nos dizer assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então declarou: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue a quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. Hoje damos graças a Deus pela missão encomendada aos princípios dos apóstolos São Pedro. Ele recebeu o encargo de velar pela fé por cada um de nós. Esta missão transmitiu-se sem interrupção ao sucessor de Pedro na sede de Roma. A cadeira de Pedro nem sempre brilhou como devia. Isso por culpa das ambições humanas, mas Deus ganha sempre. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. Rezemos para que os homens não ensarrilhem mais. Hoje a liturgia latina celebra a festa da Cátedra de São Pedro. Trata-se de uma tradição muito antiga, testemunhada em Roma desde o século IV, com a qual dá-se a graça a Deus pela missão confiada ao apóstolo Pedro e aos seus sucessores. Por isso hoje nós podemos dizer uma coisa. Qual foi a Cátedra de São Pedro, escolhida por Cristo como rocha sobre a qual edifica a igreja? Ele começou o seu ministério em Jerusalém. Depois da ascensão do Senhor e de Pentecoste, a primeira sede da igreja foi o cenáculo. Em seguida, a sé de Pedro tornou-se Antioquia, naquela época a terceira metrópole do Império Romano, e depois de Roma, de Alexandria, no Egito. Aquela cidade evangelizada por Barnabé e Paulo providencia e conduziu Pedro até Roma. A sede de Roma torna-se assim conhecida como o sucessor de Pedro, a cátedra do seu bispo, que representou a do apóstolo encarregado por Cristo. Apacenta todo o seu rebanho, um sinal privilegiado do amor de Deus, pastor bom e eterno. Vamos junto comigo agora aprender as lições da Bíblia. A verdade é que as histórias bíblicas são excelentes ferramentas de inclusão para ensinar às nossas crianças, adolescentes e jovens os valores do amor de Deus. Então vamos à história de hoje de Lázaro. Você conhece? Presta atenção. A morte é a realidade última. Ninguém pode enganar a morte, mas Jesus? Bem, ele pode fazer qualquer coisa. Jesus tinha duas amigas muito boas, Maria e Marta. Um dia Jesus recebeu a notícia de que Lázaro, irmão dos seus amigos, estavam em seu leito de morte. A notícia encheu Jesus de tristeza porque ele gostava muito e sabia o quanto seus amigos amavam o irmão. Mas ele não se apressou em encontrar o moribundo, pois sabia de que Deus tinha planos para ele. Logo Lázaro morreu e Jesus foi ao encontro de seus amigos 4 dias após a morte de Lázaro. Mas antes de Jesus pudesse chegar à casa deles, ele conheceu Marta. E ela estava com raiva porque sentiu que Jesus o havia decepcionado. Ela tinha fé e que se Jesus tivesse chegado na hora, seu irmão poderia ter sido salvo. Então Jesus disse a ela: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Dizendo isso, Jesus pediu a Marta que o conduzisse ao túmulo de Lázaro. Uma vez lá, ele disse: Lázaro, venha para fora. Com essas palavras curtas, ele soprou de volta a vida no corpo de Lázaro. Finalmente o mundo pôde ver que Deus havia enviado o seu Filho para salvá-los. A história de Lázaro é um conto popular da Bíblia para criança. Por isso hoje, você, minha querida, foi privilegiada e Deus abençoe você.